vencedores, amém? Você pode estar assentado. E como é bom saber que Ele tem esse poder para salvar, para curar, para nos sustentar, e que esse poder está disponível, principalmente quando nós usamos um recurso que está à disposição de todos nós, que é o recurso da oração. E hoje eu quero falar um pouquinho sobre o hábito de Jesus de orar. Jesus, ele tinha um hábito, e um desses hábitos era a oração. Hoje a gente imita algumas pessoas nos seus hábitos. Muitas pessoas veem aqueles vídeos de exercício com os professores, os personal, para poder você fazer tudo aquilo que ele está fazendo, porque você quer ter o mesmo hábito alimentar, o hábito de exercícios que aquela pessoa tem. E nós precisamos aprender com Jesus o hábito da oração. Nós precisamos aprender com o nosso mestre a usar esse recurso que está à disposição de todos, que é gratuito, e infelizmente a gente tem usado tão pouco. A oração, ela vai ajudar você a ter uma tranquilidade em algumas situações que nenhuma outra coisa pode te fazer a ter aquela paz, a ter aquela tranquilidade. Talvez você não conseguiu ouvir perfeitamente tudo o que a Alzira disse, mas em alguns momentos ela falou da paz que Deus tem dado para ela, mesmo em meio a todo esse turbilhão. Essa paz, essa confiança, essa certeza de que ela não está sozinha, querido, isso só vem de uma vida de oração. De uma vida onde nós estamos entregues, submissos, totalmente prostrado aos pés do Senhor. Então não tem como ter uma vida vitoriosa, não tem como ter uma vida onde nós estamos fortes, fortalecidos espiritualmente, se nós não orarmos, se nós não tivermos no nosso dia o hábito da oração, se não fazer parte da nossa vida. E é por isso que a gente olha Jesus, Filho de Deus. Se já existiu alguém nesse planeta que talvez não precisasse orar, esse alguém foi Jesus. E olha o que ele estava fazendo. De madrugada, ainda bem escuro, Jesus se levanta, pega o celular, olha o WhatsApp e começa a enviar mensagens. Não é isso que ele está dizendo aqui? Foi isso que Jesus fez? De madrugada, ainda bem escuro, Jesus se levantou, saiu, foi a um lugar deserto e começou a orar. Essa foi a primeira coisa que Jesus fez. De madrugada, mesmo sendo o Filho de Deus, mesmo sendo o próprio Deus. Então Simão, seus companheiros, os discípulos, saíram para procurá-lo. E quando encontraram, disseram: todos estão te procurando. E ele estava fazendo o quê? Num lugar deserto, orando ao Pai, buscando ao Pai. E quando a gente olha para a vida de Jesus, a gente vê vários eventos. Eu trouxe alguns de momentos em que Jesus estava orando. A letra está pequena, mas no batismo, antes de iniciar o seu ministério público, Jesus estava ali orando. Antes de um dia cheio de atividades, Jesus fez o quê? Ele foi orar. No fim de um dia cheio de trabalho, Jesus orou. Olha que interessante, antes de começar um dia cheio de atividades, ele ora. Depois que termina um dia cheio de atividades, ele faz o quê? Ele também ora. Antes de tomar a decisão, a maior decisão, que era escolher dentre os discípulos, os 12, ele passou a noite em oração. Em suas poucas e últimas horas com os discípulos, Jesus estava orando, convidou eles para orar, eles dormiram, mas ele estava orando. Durante o tempo da sua mais severa provação, ele também estava ali orando. E na cruz, quando ele estava morrendo, ele orou: Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que estão fazendo. Então, quando nós olhamos a vida do nosso mestre, que é quem nós devemos imitar, nós vemos que na vida dele, ele tinha um hábito que era o da oração. E ele não deixava isso de lado, nem quando tinha um dia cheio de atividades, e nem depois de um dia cheio de atividades. Talvez você levanta naquele dia que você tem um monte de demandas, de atividades, você fala: hoje não vai dar tempo de orar porque eu tenho tanta coisa para fazer. Ele buscava ao Pai.
E talvez você chegue depois daquele dia cheio de trabalho e você fala, estou tão cansado que não dá tempo de orar. Ele fazia o quê? Ele orava. Ele buscava ao Pai. Se Jesus, o Filho de Deus, o próprio Deus fazia isso, porque ele precisava desse contato com o Pai, de buscar a vontade do Pai, de o Pai se revelar a ele, de ele estar próximo do Pai, nessa orientação e nessa direção quanto ao que ele estava fazendo. E imagina eu e você hoje, com tantas demandas, uma sociedade tão mergulhada no pecado, com tanta maldade, com tantas pessoas que estão buscando somente o seu próprio desejo, as suas próprias vontades, o quanto nós precisamos também ter uma vida de oração. E interessante que Jesus não orava só quando as pessoas estavam olhando para ele, observando ele. A gente vê em muitos casos que ele se retira sozinho para um lugar isolado e vai orar. E é por isso que talvez no Sermão da Montanha, quando ele ensina a oração, ele fala da gente entrar num quarto, fechar a porta e orar em secreto. Então a oração que vale, pastor, é a do quarto. Se eu orar na sala, Deus não vai me ouvir, porque a Bíblia fala para a gente orar no quarto, é isso. O princípio ali é, eu preciso estar no lugar onde eu não me distraia com nada. Na minha vida, teve alguns momentos que o meu encontro com Deus, sabe onde era? Nas minhas caminhadas e nas minhas corridas, no meio do canavial, 5 horas da manhã, antes de começar as atividades do dia. Eu morava bem próximo à rodovia, uma vicinal lá de Guariba, e tinha uma boa de uma estrada de terra no meio do canavial, e era a estrada de terra que a gente usava para fazer as caminhadas, as corridas. Era ali que eu tinha um encontro com Deus todas as manhãs, que eu conversava com Ele. E que tempo precioso foi esse. Então a questão de estar no seu quarto, de estar num lugar isolado, de orar secreto com Deus, não é necessariamente no quarto, pode ser em qualquer outro lugar onde você busque o Pai, onde você entenda que você precisa desse contato com Deus. E por que esse hábito na vida de Jesus é importante para nós? Porque o hábito da oração na vida de Jesus revela que o relacionamento com o Pai era para Jesus uma prioridade. E sabe por que a gente ora tão pouco hoje? Porque muitas vezes o relacionamento com o Pai não tem sido prioridade para nós. A gente tem muitas outras prioridades. E a gente esquece da prioridade principal. Porque a oração, ela vai nos manter de pé. Eu gosto muito daquele ministério Déboras, de mulheres que oram pelos filhos, e elas sempre falam o seguinte, que as mães precisam estar de joelhos para que os filhos fiquem de pé. Querido, nós precisamos estar de joelhos para que a gente continue de pé. E o relacionamento com o Pai, para Jesus, ele era prioridade. Por isso ele não abria mão, independente do dia, independente da situação. Mesmo sendo Jesus, ele entendia que esse relacionamento com o Pai era prioridade. Isso tem sido prioridade para mim e para você hoje. Com tantas demandas, com tanta correria, com tanto trajeto que a gente faz para ir para o trabalho, para voltar para casa, congestionamento, isso, aquilo. Grandes multidões afluíam para ouvirem, serem curados das suas enfermidades. E depois de todo o trabalho, depois de todo o ministério, ele se retirava para lugares solitários, para mexer nas redes sociais. E ali ficava horas. Não é que está escrito ali? E ele fazia o quê? Orava. Ele ia para lugares solitários para orar. É por isso que nesse texto, ele de madrugada ainda bem escuro, ele se levanta, ele vai para um lugar secreto e começa a conversar com o Pai. Querido, talvez você tenha orado, mas eu quero dizer para você que a sua experiência de conversão, a sua experiência de comunicação com Deus, a sua experiência de oração, ela pode ser um pouco mais profunda. Você pode experimentar coisas com Deus que talvez você ainda não tenha desfrutado, mas que está à disposição, mas você ainda não tem desfrutado, porque falta ainda algo, que é ter o relacionamento com o Pai como prioridade.
enquanto nós tivermos outras prioridades e trocarmos o relacionamento com o Pai, nós não vamos desfrutar de tudo que Deus tem para nós, da nossa vida com Deus. Enquanto ler a Bíblia e orar não for prioridade, querido, eu não estou falando de religiosidade, eu estou falando de relacionamento, de um contato, de algo sobrenatural, de algo que vai mudar a sua vida, que vai transformar você. Quando a gente fala de ler provérbios, não é só ler provérbios por ter uma leitura, é porque essa leitura vai mudar os seus valores, vai mudar a sua forma de olhar, de fazer negócios, de conversar com pessoas. E assim a oração. Quando nós não passamos tempo com o Pai, quando a gente não tem como prioridade o relacionamento com o Pai, a gente se torna escravo de nós mesmos, dos nossos próprios desejos, e a gente se sente fraco. Qualquer batalha que a gente enfrenta já nos deixa desanimados, sem forças, fracos. O hábito da oração na vida de Jesus revelava que o seu relacionamento com o Pai era a sua principal fonte para tomadas de decisões. Qual tem sido a sua fonte hoje para a tomada de decisões? O seu próprio coração? Aquilo que você imagina que vai dar certo? Para Jesus não era isso. Olha o que Jesus fazia. Num daqueles dias, Jesus sai para o monte a fim de orar. Ele passa a noite orando a Deus. E ao amanhecer chama os discípulos, escolhe os 12 deles, a quem designou apóstolos. Diante de uma grande decisão, da escolha dos 12, ele vai buscar o Pai, porque o relacionamento com o Pai era a fonte para ele tomar decisões. E quantas decisões a gente toma pela emoção, sem buscar a direção de Deus, sem a gente se ajoelhar e dizer: Senhor, essa é a minha vontade, mas qual é a tua vontade? O Senhor me mostra qual é a vontade do Senhor para a minha vida. Senhor, eu quero fazer isso, abençoa. É só essa a sua oração? Ou a gente se submete: Senhor, eu tenho pensado nisso, eu quero que o Senhor esteja à frente, faça a tua vontade, não faça a minha. O hábito da oração na vida de Jesus revelava que seu relacionamento com o Pai se tornava um exemplo para os outros. Você tem sido exemplo de oração para os seus filhos? Para as pessoas que estão ao seu redor? As pessoas que convivem com você, elas sabem que você usa a oração como ferramenta nos momentos difíceis da vida? As pessoas que convivem com você sabem que você usa esse recurso, ao ponto de elas olharem para você e falar: nossa, eu também quero usar isso. Nós estamos impactando as pessoas ao nosso redor, porque através da nossa vida de oração, outros querem ter essa vida que nós temos também, ou eles não estão vendo isso, não estão vendo nós orarmos, nossos filhos, aqueles que estão do nosso lado, porque muitas vezes a gente não tem orado, e não se torna exemplo. E saindo foi como de costume, era algo que era hábito, não era uma vez ou outra, era costume. Jesus não abria mão, ele não trocava, ele não negociava o tempo que ele tinha com o Pai. E por isso que ele, estando orando num certo lugar, quando terminou, um dos discípulos pediu para ele: Senhor, ensina-nos a orar. A gente quer orar como o Senhor, a gente quer ter esse relacionamento com o Pai como o Senhor tem. Ensina-nos, ó Deus. Nós queremos isso. Nós também queremos esse contato. Talvez tenha sido essa oração que a gente não tem feito para o Senhor. Senhor, me ensina a ser mais disposto a ter o Senhor como prioridade. Senhor, me ensina a gastar e investir tempo na oração. Senhor, me ensina a ter no meu dia um tempo dedicado ao Senhor. Senhor, me ensina a ter um coração ensinável. Jesus não buscava ao Pai para ser bem-sucedido. Ele buscava ao Pai porque ele queria que o Pai se revelasse a ele. Hoje muitas pessoas buscam ao Pai, buscam a Deus, buscam ter um tempo de oração somente porque querem ser bem-sucedidos. Eles querem que Deus realize as suas vontades, então buscam a oração para que Deus resolva isso que eles estão colocando.
mas o buscar Deus, para que Ele se revele a nós, para que Ele mostre para nós os propósitos dEle, para que Ele mostre qual é a vontade dEle para a minha vida, para a sua vida, e isso a gente quer deixar para depois. O importante é agora eu ser bem-sucedido, eu conseguir realizar os meus projetos, os meus planos. Jesus não fazia isso. Ele queria que Deus se revelasse, que Deus cumprisse a vontade dEle. Portanto, para Jesus, o hábito da oração, o relacionamento com o Pai, era refúgio na hora da tentação. A gente está estudando Tiago nos domingos às 16 horas, e a gente fez aquele texto que Tiago fala: quando você for tentado, não diga que você está sendo tentado por Deus, porque Deus a ninguém tenta. Cada um é tentado segundo o seu próprio desejo. Seu desejo que faz você ser tentado, e você, quando olha para isso e cede essa tentação, você faz com que gere seu pecado. E ao gerar o pecado vem a morte. Mas não é Deus que te tenta. E diante das tentações que eu e você enfrentamos, diante das provações que eu e você enfrentamos, o melhor recurso que nós temos para buscar refúgio nessa hora difícil, da provação, da tentação, contra o pecado, querido, é a oração, é o joelho no chão. Eu lembro uma vez, como promotor de missões ainda lá na PIB de Guariba, que uma das campanhas de missões mundiais tinha na frente um muçulmano com uma marca na testa. E eu fui procurar saber o que era aquela marca na testa. Aquela marca na testa era a ferida que se criava pelo fato deles estarem constantemente orando e buscando ao Deus deles. Eles podiam estar onde estivessem, nos momentos de oração, eles paravam, se prostravam, colocavam a testa no chão para orar a Allah. E lembro que naquela campanha de missões mundiais, a questão era: se eles fazem isso a um Deus que não ouve e que não responde como o nosso Deus, imagina nós que temos um Deus vivo e verdadeiro, todo-poderoso, como nós declaramos aqui nas músicas, e nós não temos feito isso. Não nos prostramos mais, não nos ajoelhamos mais, não clamamos mais, não choramos mais na presença de Deus. Alguns nem sabem o que é isso, poder chorar na presença de Deus, poder se derramar na presença de Deus, poder abrir o seu coração para Deus. Querido, não tem nada melhor do que fazer isso. Sabe aquela paz que a missionária Alzira falou aqui? Ela vem disso, desse relacionamento com Deus. Sabe aquela amargura, aquele medo, aquela dúvida, aquelas questões que muitas vezes vêm para nos perturbar, elas podem ser vencidas de joelho no chão, na oração, na dependência de Deus. E Jesus sabia que o relacionamento com o Pai era refúgio para a tentação. Foi Ele tentado em todas as coisas. A nossa semelhança, mas diferente de nós, Ele foi sem pecado. Ele não pecou, Ele não cedeu. E por isso Paulo diz a Tessalonicenses, a mim e a você hoje: orai uma vez ou outra, orem mais ou menos, orai sem cessar, orem sempre, onde vocês estiverem, orem. Pastor, eu estou dirigindo, eu vou fechar o olho, como que eu vou orar? Ora, querido, conversa com Deus, traz Deus para o seu momento ali de direção, nesse trânsito abençoado de Jundiaí, louvando e glorificando a Deus, com aquela pessoa que entra na sua frente, que não dá seta para entrar, que breca na sua frente de repente, né? Ora, abençoa, você vai ver como vai ser muito mais gostoso você trazer isso para seu relacionamento. Você está indo para o seu trabalho, você sabe que aquele dia não vai ser fácil, você vai ver aquela pessoa de novo, vai ter que ficar com ela o dia inteiro. Querido, ora, Deus abençoa, mas não pede para ela ficar enferma, ficar em casa, não. Ora, Senhor, abençoa, que hoje seja um dia diferente, toma conta dessa pessoa, comece a orar por essas pessoas, comece a interceder por elas. Muitas vezes a gente faz o contrário, a gente fica chateado, a gente traz para o pessoal,
E a gente vai ficando amargurado, a gente se afasta da pessoa, e a gente começa a achar que a pessoa é nosso inimigo. Nosso único inimigo é Satanás, não é aquela pessoa. O nosso próximo a gente tem que amar como a nós mesmos. E se ele, como diz as Escrituras, tiver fome, a gente vai fazer o quê? Morra de fome. A gente vai dar o que comer. Se tiver sede, a gente vai dar o que beber. Porque quando a gente faz isso, a gente amontoa brasas vivas sobre a cabeça dele. Então ore sem cessar. Jesus, sabendo disso, ele disse para mim e para você, você precisa vigiar, orar, para que vocês não entrem em tentação. Seremos tentados, mas quando a oração for um hábito na nossa vida, a gente vai resistir muito mais do que ceder. Portanto, nessa noite, o hábito na vida de oração de Jesus, na vida de Jesus, era uma prioridade. Precisa ser prioridade na nossa vida. Era a principal fonte de tomada de decisões. Ele era exemplo para os outros. Era refúgio para a tentação. E a gente quer que você nessa noite entenda a importância da oração. Pastor, eu já sei da importância. A gente quer que você, ao entender, você pratique. O vídeo do versículo de hoje fala de Tiago sobre isso. Não seja somente um ouvinte da palavra, mas seja um praticante. Coloque em prática. A vida de oração tem que ser algo na prática, não na teoria. Vamos nos colocar em pé. E esse texto do cântico que a gente vai cantar é mais uma verdade do porquê a gente tem que orar. E eu gostaria que você cantasse essa música entendendo que Deus está falando para você: filho, é por isso que você precisa conversar comigo. Filho, é por isso que você precisa conversar comigo todos os dias. Portanto, olhe, ouça e cante, entendendo que é Deus te convidando para um relacionamento, para uma intimidade. Louve o Senhor.